E se eu te falar que o famoso Titanic já estava planejado para afundar? Olá, eu sou o Gleison Nunes e bem-vindos a mais um vídeo do Nem Eu Sabia. Hoje nós vamos falar sobre essa teoria que muitas pessoas no mundo acreditam que o Titanic já estava planejado para afundar. Na madrugada do dia 14 para o dia 15 de abril de 1912, o navio Olympic bateu em um iceberg, naufragou, matando mais de 1.500 pessoas. Este é o pior e maior desastre marítimo de todos os tempos. Cleison, você falou Olympic e não Titanic. Sim, você e todo mundo acha que o navio que naufragou foi o Titanic, mas não foi. Na verdade foi o Olympic, que é como um irmão gêmeo do Titanic. E isso é sobre o que esse vídeo fala. Todo mundo acredita que o Titanic afundou, mas essa teoria diz que eles trocaram os navios e colocaram o Olympic no lugar do Titanic. Mas por que eles fariam isso? Por grana. A White Star Line, que era a empresa dona dos transatlânticos, teria trocado os nomes dos seus navios para destruir intencionalmente o Olympic. Por quê? Ele havia sofrido um acidente quando se colidiu com o cruzador HMS Hawke em setembro de 1911. Como o Olympic não tinha seguro, a empresa não teria como pagar a restauração. Então, eles fizeram a seguinte conspiração. Eles trocariam as identificações dos dois navios, enviariam o Olympic no lugar do Titanic, afundariam ele em local seguro, resgatariam todos os passageiros e tripulantes e receberiam a grana contratada do seguro do Titanic, porque o Titanic tinha seguro e o Olympic não. Daí, o verdadeiro Titanic seguiria a carreira, digamos assim, como o Olympic, já que ele estava perfeito, sem nenhum defeito. Cara, genial, não é mesmo? Eles fariam isso, conseguiriam a grana, fariam outro navio e de boa, eles teriam dois navios perfeitos de novo. Nós temos algumas razões para acreditar nessa teoria. Primeiro, um cara chamado JP Morgan, que era um dos sócios, que era um dos donos do Titanic, ele tinha cancelado a ida dele, a viagem dele no Titanic. Sim. E também, ele não teria enviado muitas artes, muitas coisas raras dentro do Titanic. Porque que um dos sócios não participaria da viagem inaugural do maior transatlântico do mundo. Se não tivesse alguma coisa errada, se ele não soubesse de alguma coisa. Como você vai perder algo assim? E a segunda coisa que a gente pode acreditar nessa teoria é que a White Star Line, a dona dos transatlânticos, estava muito mal das pernas se tratando de grana. Porque, na época, eles estavam em grande concorrência com a Cunard Line, que eles tinham navios ali muito bons. Desde 1907, eles dominavam toda a área marítima. Então, eles estavam mal das pernas e eles fazendo isso, afundando o Olympic como se fosse o Titanic, eles ganhariam 750 mil libras, o que daria dinheiro suficiente para cobrir as perdas que eles tiveram com o Olympic e também fazer um navio novinho em folha. Então, tudo diz que eles afundaram intencionalmente o barco para conseguir essa graninha. Mas, para simular um acidente desse tamanho, eles teriam que ter também o capitão do navio. O capitão do navio era o Edward J. Smith. Basicamente, ele iria afundar aquele navio, ele iria fazer tudo para afundar aquele navio. E muitas pessoas dizem que é impossível um capitão, o cara que já é capitão, tá ligado? Ele sabe de tudo. Cometer um erro tão juvenil, cometer um erro tão lá do início, tá ligado? Cometer um erro tão banal, que é deixar o navio, no caso Titanic, a 40 km por hora, em uma região cheia de icebergs. Não se faz isso, capitão nenhum vai fazer isso. Eles vão andar bem na lenta, desviando dos icebergs para não bater e não andar a 40 km por hora numa área cheia de icebergs. Então, é por isso que eles acreditam que o capitão do navio também estava nessa conspiração. E o plano que eles tinham feito era perfeito. O Titanic iria afundar no final do 5º dia, perto da costa americana. Assim, eles teriam tempo de sobra para falar com a ajuda chegar até o navio, salvar todo mundo, os tripulantes e todo mundo que tinha no navio e levar são e salvo para a terra. Mas muitas coisas saíram errado. O acidente aconteceu um dia antes do combinado, por precipitação por uma falha ali do próprio capitão. Porque muitos acreditam que o Ismay basicamente era um dos donos do navio, ele estava lá dentro e pediu para o capitão: "Ô, vai, anda aí com esse navio, corre bastante com ele, porque eu quero mostrar para os passageiros e para a imprensa que o Titanic é muito foda, que ele corre, que é um dos melhores navios que tem por aí." Mas uma coisa eu me perguntei, por que o Ismay, porque um dos donos do navio, faria isso? Porque ele pediria para o cara correr para mostrar o potencial do Titanic, se ele sabia que o navio ia afundar, se ele sabia que ia acontecer tudo aquilo.
não faria sentido mostrar para todo mundo que o navio era bom se eles iam afundar logo depois. Mas, mesmo com tudo planejado, aconteceram vários imprevistos. O capitão Stanley Lord, que era outro cara que estava participando da conspiração, parou seu navio California no local combinado, lá no Atlântico Norte. Então, quando o Titanic batesse no iceberg, foguetes coloridos seriam jogados no céu, mostrando para esse capitão Stanley Lord que era hora dele ir lá salvar todo mundo. Só que aconteceu uma coisa que ninguém estava esperando. Outro barco estava na rota do Titanic e os dois bateram. Sim, esse navio foi destruído e o Titanic ficou muito em perigo. Isso mesmo, segundo essa teoria, o Titanic não bateu no iceberg. Na verdade, ele bateu em um dos navios que iriam salvar a tripulação na hora que eles batessem no iceberg. Mas esse navio que eles bateram estava com as luzes apagadas, estavam ali com tudo desligado para não mostrar que eles estavam ali, então o capitão não conseguiu ver e bateu nesse barco e daí eles começaram a afundar. Só que esse navio que eles bateram nunca foi encontrado, ninguém falou nada sobre ele, talvez para encobertar toda essa conspiração que eles fizeram, e o capitão ficou muito assustado depois que eles bateram o navio, ele não estava esperando por isso, então ele desviou a rota dele para o sul. Só que o barco que iria salvar todo mundo estava lá no norte. Então, como ele foi para o sul, os dois basicamente se desencontraram. E quando o Titanic já estava muito afastado desse navio que iria ajudar eles, quando ele estava começando a afundar, um outro navio apareceu. Sim, um navio nada a ver com a história, um navio que não tinha nada a ver com essa conspiração toda. E o capitão do barco pensou, poxa, tá ali o barco que vai nos salvar, tá ali o cara que vai nos salvar. E ele não tocou os foguetes. Sim, porque esse foguete diria assim, poxa, vem cá, tô precisando de ajuda. Mas, como ele viu o barco muito perto dele, ele não fez isso. Ele não tocou os foguetes, só que esse barco não tinha nada a ver com a história, era somente outro barco passando por lá. E daí, aconteceu tudo aquilo que você conhece, por causa de todas essas coincidências, por causa de tudo isso, por causa de todos esses desencontros. O navio naufragou, o navio afundou e matou 1.500 pessoas. O resgate chegou sim para o Titanic, mas demorou muito tempo para chegar. Porque o plano deles era afundar o barco somente um dia depois, então todo mundo já estava dormindo, todo mundo já estava de boa, esperando para afundar somente no dia seguinte. E aconteceu tudo antes, inesperadamente. E essa teoria diz que, na verdade, quem afundou o navio, quem matou essas 1.500 pessoas, foi sim os donos do Titanic. E é isso aí, galera! Se você gostou desse vídeo falando sobre essa teoria do Titanic, não esqueça de favoritar esse vídeo, deixar o seu gostei para eu trazer mais vídeos como esse. Se você gostou, não esqueça também de divulgar para seus amigos do Facebook, Twitter, Snapchat, Instagram. Aliás, eu tenho tudo isso, clique na descrição e veja. E também mostre para todo mundo do seu colégio. Fechou? Fechou? Firmeza? É nóis? Baixou a faca? Já era? Cara, essa história do Titanic aí deu o que falar, hein? Comente o que você acha dessa teoria, se você acha que é verdade ou não. Eu sou Gleison Nunes, vídeos sempre às terças, quintas e sábados, à 1h da tarde. Um abraço a todos vocês e tchau!